Fala galera, bora para mais um SoloCast, podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Periani, sou sócio aqui nas Soluções e Investimentos e host aqui do podcast. Podcast onde a gente traz amigos, clientes, parceiros de negócio que tem uma trajetória brilhante, tem negócios sólidos e através dos insights que a gente vai compartilhar aqui, você possa levar isso para dentro do teu negócio, dentro do teu dia a dia, agregar com seus colaboradores e com as pessoas que estão ao seu redor, que isso que importa no final do dia. E hoje eu estou aqui com Paulo Henrique Costa, mais conhecido como PH, fundador e CEO da Organi, a maior grife de vasos vietnamistas do Brasil, já é uma trava-língua logo de começo aqui, pô. Participante de comunidade de network e membro do G4 Club e da Resenha do Gabi, onde empresários fazem trocas verdadeiras de gestão, estratégia e operação. PH é a própria definição de performance, cara, um aventureiro incansável que vive com intensidade, seja pilotando carros clássicos, a gente já bateu uma resenha disso ali, ficou meia hora conversando só de carro, cara, muito bacana isso daqui. Escalando montanhas ou velejando, e sua paixão é por desafios e é evidente tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, está sempre buscando superar limites. É fã de esportes, especialmente radicais, e PH é empreendedor nato, incansável na busca por objetivos e na valorização de momentos com a família. Cara, muito obrigado pela disponibilidade, com certeza aí vai ser um bate-papo transformador e a gente vai estar compartilhando aí alguns insights, aí um pouquinho da sua trajetória com a galera. Paulo, obrigadão aí pela presença no SoloCast. Obrigado, Gui. Bora lá, que puder contribuir aí. 48 anos aí com a quilometragem alta. Boa. De muita estrada, muitos desafios desde muito cedo. Sempre aprendendo, né? Com todo mundo, todo dia. Muito gostoso conhecer pessoas novas, segmentos de mercado, tecnologia, enfim. E os desafios, né? Não tem fim a vida para empreender, né? Tem início, tem meio, mas não tem fim, né? Então, sedento aí sempre por compartilhar tudo que aprendi de forma genuína e receber também, né? Acho que as trocas, quando são verdadeiras, o crescimento é bizarro, né? Boa, com certeza. Ó, tem uma pergunta que eu sempre faço no início do podcast, que, cara, a maioria das pessoas que vem aqui, semana passada tava o Ortiz, vou gravar com o Tortola agora, cara, os galera já tem uma trajetória muito bonita e já tem negócios sólidos, tem uma certa independência financeira e, cara, eu vejo que a pessoa continua no mesmo no mesmo ritmo, né? Óbvio que às vezes, numa zona, assim, sabe, de conforto, assim, cara, agora eu tô fazendo porque gosto e tudo mais, mas porque tem um porquê muito forte. E hoje, cara, eu vejo que você tá na pegada, viajando, Rio, Santa Catarina, Maringá, nesse batidão. E o que te move hoje? Porque, pelo contrário, eu acho que você tá no mesmo ritmo, se não mais do que quando começou lá atrás. A gente sempre olha ali para frente e fala, daqui uns 3 anos vou estar mais calmo, mais tranquilo. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou apaixonado pela vida, gosto de acordar bem cedo, durmo cedo também, mas valorizo cada segundo. E com 48, né, na minha ampulheta já tem mais areia para baixo que em cima. Então, cada segundo para mim é muito valioso. Amo a vida, mas eu acho que eu vim para servir, Gui. Tem hora que eu também me pergunto por que tanto corre, tantos desafios, essa busca incansável por performance, por transformar tanto a minha vida como a da minha família e de pessoas muito próximas que fazem parte também, acreditam nesse sonho dentro da Organi ou de outros desafios também que eu já passei. Porque por dinheiro não é. Claro que a gente busca, assim, resultados, você busca ter um conforto, né? Um conforto assim, cara, se der tudo errado, vou estar bem. Bem assim, o que é bem, né? Não é dinheiro. E então, eu acho que vim para servir, acho que multiplicar essa energia e compartilhar com pessoas mais novas que estão vindo, as pessoas que me ajudaram a chegar onde a gente está hoje. Foram muito importantes, pessoas novas de 30, 25, 28, também algumas com 50 a mais. E cada um também tem seu sonho, tem seu objetivo. Eu acho que usar a empresa, a companhia, para cada um atingir, conseguir realizar seu sonho, então tem que estar com ela com uma saúde financeira, com as estratégias em dia.
Eu sempre penso em ter uma empresa centenária, embora ela tenha 15 anos. E se falar de empresa centenária, eu não vou mais estar aqui, né? Mas eu acho que ela tem muito para servir para muitas pessoas que estão dentro e para muitas que vão vir, né? Então, acho que ter a capacidade de tocar a empresa, tomar as decisões assertivas, gera um compromisso pessoal, social muito grande. Né? Se eu pensasse só em mim, talvez não estaria nessa... Se eu estivesse em primeiro lugar e quisesse dinheiro, conforto, talvez não era nada disso que eu estaria fazendo. Tava aqui em Maringá ainda, talvez. Assim, cara, tá confortável? Tô pagando as contas? Eu tenho trabalho desde muito cedo. Até os 40 anos tive uma jornada profissional. Eu tinha me formado em Direito, fiz concurso para cartório, trabalhei desde 15 anos em cartório. Então, da época da máquina de escrever ainda, antes do computador. E vivi entrando na internet, migrando máquina de escrever para computador, mas já trabalhava. Então, trabalho já há mais de 30 anos, né? Tem que ter também cuidado um pouquinho ali da vida, de bens e de reservas. Então, não precisaria estar me expondo a risco para ter uma vida confortável hoje. Claro que talvez não conseguiria realizar alguns dos desejos maiores, né? Mas pensando em qualidade de vida, em estabilidade de tempo, talvez eu não estaria fazendo isso. E todo esse resultado que a gente conseguiu atingir nesses últimos anos, com crescimento, com risco, claro que, na verdade, gera muito resultado para a companhia. Mas para a companhia, não para o Paulo acionista, dono, né? Tem duas figuras, tem o Paulo fundador, dono da empresa, e tem o Paulo que está hoje ali no papel de CEO, né? Então, estou me preparando para os próximos 2 anos continuar na empresa, mas numa posição mais de visão estratégica, tipo no board de um conselho. Com certeza. Preparando a sucessão interna, que já estamos na empresa, para uma pessoa ter visão de uma direção geral da companhia, uma visão 360 em finanças, comercial, marketing, e eu ir para um papel mais estratégico. Então, acho que o que me move é servir as pessoas. Eu adoro servir, eu adoro pessoas, gente boa, adoro as pessoas chatas, difíceis. Cara, para mim, cada um tem sua história, não julgo ninguém quer ser chato por ser chato. Ninguém, mesmo os mais, tem os oportunistas, né, os mais espertões ali que tentam às vezes dar uma passada de perna. Cara, cada um tem sua história, cada um tem sua base. Eu não sei de onde o cara veio, se teve pai, se teve mãe, como que foi a infância, como que é o passado dele. Então, cada um acho que tem sua vida, sua trajetória. E eu gosto muito de pessoas e me relaciono com todo mundo, né? Então, eu acho que servir é um papel maravilhoso e adoro compartilhar o que eu aprendi, sem reserva, sem buscar nada em troca. Aquela troca genuína mesmo ali, de ser simples com todo mundo. Igual você falou, cara, no começo aqui, eu conheço, acho que uns 50 bilionários, cara. Alguns há 30 anos que tinham uma vida simples. Em 30 anos de vida, alguns conseguiram construir patrimônios muito grandes, histórias maravilhosas. Cara, todas essas pessoas que eu conheço são simples até hoje, não mudaram hábitos. Claro que o dinheiro traz, às vezes, alguma experiência diferente para a vida dessa pessoa, né? Um avião, uma casa muito boa. Conforto, né, cara? O conforto, mas a essência, a simplicidade, a atenção com pessoas simples também, o reconhecimento de pessoas muito valorosas que ajudaram eles a atingirem isso. Ninguém atinge isso sozinho com uma brilhante ideia. Você tem que ter tido pessoas do teu lado, direito, esquerdo, na frente, atrás ali, para te auxiliar. Em Maringá a gente tem inúmeros casos, o professor Wilson Matos, da Unicesumar. Eu conheço ele e faço serviço desde 1996, 97, estamos falando de... E é uma pessoa que adotou isso, né, cara? Serviço, você viu a quantidade de coisas que o cara tá envolvido, cara. Por exemplo, igreja lá no colégio. Com propósito, né? Uma educação com propósito. Ele, professor de matemática, uma simplicidade. Conheço ele da época que ele tinha uma F1000 e tinha uma empresa de transportes chamada Sedmar, que transportava malotes. Aí ele participava de licitações e essas licitações, as autenticações dos documentos eram no cartório. Também eu fiz vestibular lá, fiz faculdade na época que era primeira turma de Direito, tinha 3 cursos, né? Então, ver nascer aquela potência de ser hoje uma das maiores faculdades do Brasil
E ele, muito simples, né? Com uma liderança espetacular, uma habilidade da comunicação. Encontrei ele num casamento lá em Santa Catarina há um ano. Ficamos conversando e relembrando disso por muito tempo. Então, o Dirley Risse, né? Na época tinha 12 carros. Hoje, diretor de ativos da Localiza, com 650 mil veículos. O Grupo Mage do Mato Grosso, que eu tive muito contato lá da minha terra, São Miguel do Iguaçu. O André, meu sócio, um grupo do agro gigantesco, né, faturaram 44 bilhões o ano passado. Cara, o cara é muito simples, cara. O cara paga igual hábito saudável de apagar a luz para sair, de conferir a conta, de não mudar nada, sabe? Assim, então, sem vaidade, né? Todo mundo sem vaidade, sem ego. E eu vejo que, cara, as pessoas bem-sucedidas ali, ela chega num momento que ela é exatamente como ela era lá atrás, né? Então, tipo, até por isso que ela se mantém, né? Se sustenta no longo prazo. Porque ela tem uma base muito forte, ela sabe o real valor e a real importância de tudo aquilo que ela tá fazendo. Ela tem um porquê muito forte, né, por trás. Então, cara, o que minha companhia tá fazendo na vida das pessoas? Quantas pessoas que eu tô empregando através da receita que eu tô gerando? Quantas pessoas eu tô contribuindo? Então, no final do dia, dinheiro é para isso, cara. Pra gente multiplicar isso para a vida de outras pessoas, né? Exatamente, Guilherme. Eu trago sempre ali na Organi, hoje a gente está em torno de 80 colaboradores. Colaboradores não, funcionários mesmo. Colaborador é uma palavra que eu também nem gosto muito de usar. Parece que o cara está colaborando não. Está lá construindo, cara. Mas, e o pessoal do comercial, que a gente tem que provocar mais, né? Em virtude que é ali que está a alavanca do crescimento, né? A fome, o sonho do vendedor, que retroalimenta toda a operação. Mas eu trago muita responsabilidade social de cada um. Porque a gente tem um produto importado que nasce lá no Vietnã, no sul do Vietnã, né? A Organi hoje é a maior grife de vasos vietnamitas. Vietnamitas porque vem lá do sul do Vietnã. É uma argila que só tem lá, rica em mica, é uma argila muito estruturada. E quando é queimada naqueles fornos refratários com lenha, um produto que é feito de séculos, né? Na verdade, eu criei um modelo de negócio e a marca. O produto, eu falo, não criei nada, foi o modelo de negócio. Os produtos existem há séculos. Claro que com uma bela curadoria de produtos, a gente tem os produtos mais espetaculares aqui. E até pra galera entender, tipo, pra quem é leigo no assunto, cara, como que surgiu, tipo, a Organi? Foi uma necessidade? Foi uma oportunidade? Não, eu tenho um sócio na operação, o André Mage, que é do Mato Grosso, do Grupo Mage, do agro. Eles já têm governança na empresa há 30 anos, então ele é uma das famílias controladoras do grupo. Ele é formado em economia e ele me chamou do nada para ir para a China em 2008, numa viagem com 10 amigos, que a gente ia para uma feira de oportunidades. E a gente é amigo de infância, de vizinho, e ele também tem patrimônio, mas não via uma ocupação dentro da companhia em virtude da governança. E aí ele me chamou para ir falei, bora, vamos viajar. E do nada, da viagem, nessa feira, a gente viu a oportunidade de trazermos para o Brasil produtos, móveis decorativos, não eram vasos na época, eram móveis de fibra natural, e vender para lojas multimarcas, o B2B. Então, a primeira perna é importar. Em feiras em São Paulo, tem um calendário com fevereiro e agosto, onde todas as lojas do Brasil vão lá comprar produtos, estofados, cadeiras, poltronas, tapetes, cortinas, adornos. São umas feiras que abastecem todas as lojas multimarcas do Brasil. Então, de 2008 para 2009 foi essa viagem, em 2009 nasceu a Organi, e até 2017 a gente fazia essa primeira perna, que era importar e vender B2B. Em 2016 para 2017, eu também querendo mudar de atividade, tinha sido muito feliz em cartório, conquistado também algumas das coisas que eu tenho hoje. A Fernanda, minha esposa, também conheci ela na faculdade, ela também fez direito, trabalhamos juntos e ela também passou num concurso, num cartório de registro de imóveis. Em 2016, ela assumiu esse cartório que dava uma estabilidade financeira maior para minha família. Eu tinha meus filhos crescendo, fazendo faculdade. Então, foi onde eu pude tomar risco, né? Tinha uma outra parte, a Fernanda, que poderia contribuir
se tudo desse errado, né? A gente tinha uma segurança. E foi onde eu entrei na empresa, porque eu era um dos fundadores, o André, meu sócio, também. Tinham mais 2 sócios que saíram, mas ninguém tocava a operação, eu não entendia qual que era o objetivo da empresa. Entendi. Né? O que precisa de capital de giro? O que a gente busca, né, para tomar risco? Cara, eu fui aprender como com que foi? 40 anos. Isso que eu ia falar. Como que foi virar isso daí, né? Porque você veio de um business totalmente diferente, aí você foi aprender gestão, né? E como você aprendeu, tipo, isso de maneira tão rápida? Onde você foi buscar informação, beber água limpa? Quando eu trabalhava no cartório, eu já tinha fundado a Organi. De 2009 a 2017, a gente os 4 sócios nunca sentamos para conversar, nunca tinha alinhamento, não tinha objetivo, não tinha... Cara, era terceirizado quase que a gerência, as decisões todas da empresa. E dava lucro? Não. Na verdade, assim, a gente não tinha nem DRE estruturado, não tinha prestação de contas, não tinha fechamento de ano. Só por Deus que ficou aberto. Por isso que eu também falei, mas se está aberto até 2016... E foi um sócio que estava mudando do Brasil e falou, PH, você tem que comprar a minha parte. A gente eram 4 sócios, 25% cada um plantando soja, eu no cartório e os outros 2 irmãos trabalham com loteamentos. Falei, cara, mas eu vou comprar para quê, né? A gente... Aí fui entender do negócio. Entender do negócio não, fui entender que, cara, que risco que a gente está tomando de graça, né? Fiscal, trabalhista, cara, é difícil ter um negócio. Mas eu sabia que para começar tudo de novo, cara, você tem que buscar conhecimento e se aproximar de pessoas diferentes, extraordinárias. Eu fiz o Sebrae na época, tem um programa chamado Empretec, que eu fiz em 2016. O Empretec não é conhecimento diretamente, né? Ele é uma imersão, tipo uma semana, onde você trata 10 pontos eles chamam de CCE, que é característica do comportamento empreendedor. Meta, busca pelo conhecimento, relacionamento. Então, 10 características importantes. E ali, o primeiro era a meta. Falei, cara, qual que é a meta que eu tenho para minha vida, né? Sempre fiz muito esporte, você falou ali do automobilismo, trilhas, fiz montanhas de altitude, fui da seleção brasileira de karatê, fui até pro Mundial, cara, de karatê no Japão, porque eu tinha uma meta, tinha um objetivo. Então, quando você não tem meta, cara, pra onde você quer ir, né? Não sabe de nada. Então, com 40 anos, de novo, me vi ali com aquelas coisas óbvias, né? Meta. Então, eu fiz o Empretec, de novo aí, né? Me provoquei internamente a ficar sedento ali por desafios. Combinado a isso, me aproximei na Associação Comercial de Maringá, tem muitos núcleos núcleo do comércio, núcleo de tecnologia, e ali eu tive 2 contatos com professores, mentores que me ajudam até hoje. Um era sobre OKR, né? O OKR, que é o planejamento trimestral. Sim. Falei, cara, isso aqui é legal, hein? Isso muda o jogo. E o outro sobre gestão financeira, que eu também nunca tinha tido até os 40 anos de idade. Entender de fluxo de caixa. Cara, você quer vender 1 milhão? Vamos estruturar isso aqui. O que vai dar? 1 milhão vai dar lucro ou vai dar resultado? Qual que é o teu custo fixo, teu custo variável? Estruturado, né? Então, essas 2 pessoas eu entendi que tinham capacidade de me auxiliar na Organi. Convidei-os para tomar um café e ali nasceu o início de um projeto. Essas pessoas estão até hoje cuidando ali tanto do PH como da minha equipe. Um preside o comitê estratégico, então ali não era uma governança ainda, a gente era pequenininho e somos até hoje, mas eu sempre tive os pilares ali de trazer pessoas melhores para me ajudar a comunicar com o meu time, estruturar isso que a gente pensa. Eu não sou muito bom para organizar os projetos, gosto de ter as ideias e alguém me ajudar a estruturar, cobrar das pessoas responsáveis aquelas entregas. Então, assim, eu consigo identificar e me aproximar muito das pessoas que eu entendo que têm capacidade de transformar a minha vida e do meu negócio. Até pra te complementar, né? Porque, cara, a gente não é bom em tudo, né? A gente Não. tem que se colocar no nosso lugar de potência. Ainda mais você que é um cara que gosta de conversar, que você sabe conectar com as pessoas certas e tudo mais. Esse é o meu lugar de potência, cara. Relacionamento, visão estratégica, olhar de cima as oportunidades. É até uma dificuldade que eu tenho, porque às vezes eu vejo uma oportunidade, mas eu já na cabeça eu já construo a oportunidade inteira, até o fim, com causalidade e tal. Então, a comunicação, né? Às vezes eu falo com todo mundo, mas o cara entendeu, né? Porque a gente pensa de um jeito muito louco.
E ter fatiado isso em etapas, em fases, né? Então, às vezes, você fala a história inteira, o cara não entendeu. Mas se você vai colocando num projeto, fase 1, fase 2, fase 3, com entregas semanais, em projetos trimestrais, olhando também para um ano, 3 e 5, a pessoa começa a entender, né? Então, tira aquela ideia da cabeça, coloca num projeto, delega para um líder, enfim, e vai validando ali com indicadores, que é o que o Leonardo, que é o da J. Quintino, uma consultoria de planejamento estratégico, me ajuda até hoje. E a Magda e o Anderson da Consumax, que é uma empresa de gestão financeira. Então, eu trabalho com produto importado, cara. Meu ciclo financeiro é muito longo. Sim. A gente está hoje em junho de 2025. Eu estou olhando dezembro de 2026, tipo, 18 meses para frente. Que o meu produto eu tenho que comprar antecipado. Então, eu coloco hoje um pagamento por meu fornecedor de um produto que eu vou receber daqui 6 meses, porque é artesanal, feito à mão, do outro lado do planeta. Então, demora entre eu pagar os 30% e embarcar 4 meses. Mais o período de chegar no porto, nacionalizar. Então, dão 6 meses entre eu iniciar o pagamento antecipado e receber o produto pago aqui em Maringá, no nosso depósito central, para vender a prazo, né? Para vender depois de 3 meses, 6 meses. Tem produto que gira mais, tem produto que gira menos. Então, o ciclo financeiro é muito longo, cara. E eu não quero ser especialista nisso. Eu precisava entender. Porra, entendi das alavancas. Ó, simula aqui para mim. Coloca, né, essa despesa, coloca esse investimento. Enfim, o que isso impacta no resultado, né? Então, eu tendo a ideia, tendo um painel de controle com pessoas que conseguem não só mostrar os números ali num simulador, mas de fato olhando para frente, o que a gente está fazendo, queimando caixa, o que a gente tem que ter de caixa para ter um fluxo de um plano orçamentário na empresa sem colocar ela em risco, né? Eu fui entendendo também com alguns outros mentores, amigos, né? Tipo Jair Ferrari em Maringá, Cristiane Bellinati, um Jefferson Nogaroli, pessoas que construíram histórias maravilhosas também. O que mata uma empresa? Caixa, né? Então, o PH que está dentro da empresa aqui, o CEO, tem um prolabore, uma remuneração que nem é a mais alta da companhia. Geralmente, os maiores pagamentos na folha são de vendedores. Mas, então, o caixa da empresa forte, segurança e meu prolabore, coisas separadas. Aprendi a separar isso nesse ciclo de desenvolvimento. E é isso que acho que constrói uma empresa do futuro, cara. Boa. Você ter... não ser seduzido, porque às vezes você começa a fazer uma movimentação muito grande de dinheiro, você começa a crescer, você começa a ver dinheiro no caixa, você tem que comprar mais produtos, você vai montar uma outra loja, você vai comprar um veículo, você vai contratar um motorista, então vai subir o custo fixo, vai subir os custos variáveis, e separar isso, cara, não ser seduzido pelo dinheiro em caixa. Às vezes você tem lá 2 milhões em caixa, né? Mas, cara, daqui 3 meses eu vou ter que desembolsar 1 milhão e 800. Se seu custo fixo, Então, e se der tudo errado? Se a gente tiver 2, 3 meses difíceis, estamos aí numa guerra geopolítica mundial, com guerras físicas e guerras comerciais, né? O que isso impacta no frete marítimo, em comportamento de consumo? E hoje eu tenho um custo altíssimo, fixo, né? 1 milhão por mês, ele começa o ano devendo 1 milhão por mês. E se sai a galera do meu comercial do dia para a noite, se vem uma sabotagem, se tem um fluxo de containers que não chega, o navio afunda, o caminhão capota na estrada, o que isso impacta, né? Porque eu sem produto para vender. Então, ter essa disciplina, cara, de ter caixa, eu acho que o que traz conforto não só para o Paulo e para o André, que são os acionistas, mas para toda a empresa, né? Então você coloca em... Eu acho que aí vem aquilo que eu falei da responsabilidade social. Tanto do comercial ter que vender para continuar retroalimentando a operação, que nasce lá no Vietnã, mãos que superaram batalhas. E como que teve esse gatilho de ir para lá, cara? Tipo, você não teve assim, cara, tanto lugar para ir, pro Vietnã. Falei para você que em 2016 para 2017 fiz o Empretec. Um dos 10 era busca pela informação. Então fiz o Empretec, fiz 2 cursos de planejamento estratégico e gestão financeira e entrei na Organi. Dia 1º de setembro de 2017. Embora eu era fundador em 2008 para 2009, em 2017, em setembro, dia 1º, que iniciou a minha jornada ali, eu chegar na empresa e me apresentar para a equipe que estava lá.
E você pediu como que foi. Aí a primeira pergunta, o vaso já estava dentro da empresa, Boa. Tinha móveis ainda de fibra natural, tinha mesas, poltronas, cadeiras, tudo vindo da Ásia. E tinha, eu acho que vaso devia ser 30%, 40% do negócio. E eu pedi como que era feito um vaso vietnamita. Ninguém sabia falar, né? Porque quem comprava uns produtos era um gerente que comprava para ir para a feira. Ninguém queria saber desse storytelling, desse detalhe. E ninguém tinha ido lá também? Ninguém sabia como era feito. Nunca ninguém tinha ido. Isso foi em setembro de 17. Outubro eu estava lá. 35 dias depois. Né? Ou seja, foi tudo muito intenso na minha vida. Tipo, a vida é performance, que é o tema até do PHCast. Então, cara, um dos temas do Empretec era a busca pela informação. Então, fui atrás de informação. E eu falo, cara, menino que não anda não vende picolé, cara. Tem que tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Fui para lá, do outro lado do planeta, 2 dias de avião, treta, uma cultura completamente diferente. Cara, mas quando eu cheguei lá e vi como era feito, né, a gente já importava, então a gente agendou com os fornecedores, me receberam nos hotéis, eles pegam no hotel, levam para a fábrica. E andando lá numa avenida, igual essa aqui, que a gente está, da sede da SI Investimentos, um imóvel muito vistoso, igual esse de vocês aqui. Boa. Eu olhei lá e falei, porra, aquele negócio é diferente. Tipo um imóvel, um palácio no meio de construções muito simples. E pedi para o motorista passar na frente, de novo, dar a volta, e era a empresa que mudou o meu jogo aqui no Brasil. Era uma empresa, era o melhor artesão do Vietnã, o cara que tem uma técnica única de fabricação, os produtos, tipo igual todo mundo vende Gol e Uno, esse cara vendia Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce. Então, um super produto, não é, né? É argila, é cerâmica, é vaso decorativo, mas o que ele tinha era design, texturas únicas. Entendi. E um custo assim, se um produto normal custa $100... A matéria-prima em si seria a mesma, mas o jeito que ele fazia era diferente. Mesmo a matéria-prima dele também é diferente. Ah, legal. A tonelada, vamos falar, tem uma tonelada de $1.000, uma tonelada de 2.000, uma tonelada de 5.000. A dele é mais... Tudo dele, o insumo é mais caro. E é um processo que são 2 queimas, mas assim, um vaso vietnamita normal custa $100, lá, vamos falar, esse do cara custa $500, as mesmas medidas. Então, o produto lá na origem, 5 vezes mais caro. Nunca ninguém tinha trazido para o Brasil, porque todo mundo vendia em feira, e quando você vai vender na feira, o lojista fala, isso é caro, o azul não vende em Cuiabá, o preto não vende em Curitiba, muitas objeções também. Mas ninguém sabia como era feito um vaso. Se quem vendia, que era orgânico, não sabia como era feito, imagina então o vendedor de uma loja. Então, claro, o produto ele é mais caro, é importado, tem frete marítimo, tem imposto. Então, mas o que acontece? Falei, cara, mas se a gente for para o varejo, essa história dá para falar. Então, foi tudo intenso. Eu cheguei em setembro de 17, outubro eu estava lá, conheci esse artesão, conheci essa história, sabia que o que ele tinha era produto diferenciado. E eu sempre gostei, pela rede de contato, pelos ambientes que eu vivi, eu sempre tive contato com muitas pessoas ali de dinheiro ali, assim, de empresas grandes. Então, sabia me comunicar com o meu mercado também. Boa. E nisso eu abri uma loja no Rio de Janeiro, eu migrei o B2B ali para o B2C. 18. Em 18, um ano depois, em setembro de 18, estava com essa loja aberta. E um ano cheguei, fui para o Vietnã, importei esse produto caro, fui montar uma loja, que o objetivo era montar uma unidade de varejo, onde a gente ia vender direto para o cliente final. E foi um shopping de decoração. Então, ali eu aprendi muito com muitos players grandes do Brasil, Artefato, Breton, Ornari, de Planejados, Bom Tempo. Me ajudaram, porque eu também tinha um produto espetacular e eu não tinha concorrente. Foi a primeira loja só de vasos do Brasil. E ali foi o início de uma construção. O que era para ser uma unidade de varejo, acabamos construindo hoje, né? Então, eu não vou falar que o objetivo era construir uma marca de luxo. Legal. Não era, bicho. Foi acontecendo e a gente foi entendendo, obviamente, cuidando cada dia mais. Aí a gente criou uma grife que colocou no vaso, que hoje é um objeto de desejo. A rede Fazano começou a comprar produtos da gente para colocar nos hotéis, diária de R$5.000. Quem fica hospedado lá, né, é um cliente AAA.
a Louis Vuitton, inclusive até essa semana compraram de novo da gente para as vitrines, nos eventos que eles fazem de ativações de marca. A Louis Vuitton, todo ano, ela ali na Fazenda Boa Vista, que é um condomínio de altíssimo padrão, ali em São Paulo, tem o Hotel Fazano, eles fecham durante uma semana e criam uma semana de experiência ali para os melhores clientes. Então, pensa os melhores clientes da Louis Vuitton, né? Aquelas malas de relógio de 600 mil reais, 500 mil. E nós somos a única empresa do Brasil convidadas a participar da produção do evento junto com os objetos que eles levam. Aquelas mesas de pimbolim, custa 500 pau. Enfim, tanto a coleção masculina como feminina, né? Então, a gente foi entendendo que tinha um produto, cara, muito nobre, porque o cara do Visual Merchan, da Louis Vuitton, nos chamar. Eu acabei conhecendo ele, virou amigo, hoje ele mora fora do Brasil, cuida das lojas nos Estados Unidos. Então, com muita humildade, simplicidade, tá? Não estou falando isso para colocar assim alguma coisa, a não ser assim, a gente lendo o que estava acontecendo. O produto, cara, o que eu tenho na mão é os melhores produtos do mundo, pelos melhores artesãos, com as melhores técnicas, coisas que atravessam gerações. E é o que a gente traz de respeito à ancestralidade. A Louis Vuitton também, produto artesanal, feito à mão, de couro, com uma grande história. Então, a gente ia entendendo que, a gente também está iniciando, por isso que eu falei de uma empresa centenária. Eu não vou mais estar aqui daqui 100 anos, mas a empresa pode estar, né? Numa história gerando muito valor para a sociedade, para pessoas, para os acionistas e também criando produtos espetaculares, né? Então, o que era para ser uma unidade de varejo no Rio de Janeiro, em 2018, no Casa Shopping, que é um shopping de decoração, acabou hoje, em 2025, sendo uma rede de lojas que a gente acabou montando. Onde vocês estão hoje? A gente 4 estados, que é o que eu tenho, e eu acredito que a gente não vai ter mais, fora Rio, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Mas os outros estados, a gente está em todos os estados, Manaus, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, através de lojistas homologados. Então, em vez de você vender para CNPJ, para lojas de decoração, hoje eu tenho parceiros estratégicos de outras marcas. Então, quem vende Tideli lá em Cuiabá, Tideli é mobiliário de área externa de ticket bem alto, o melhor produto também de área externa. Então, ele fala com o arquiteto, que fala com o meu cliente final. 85% das vendas da Organi é através do profissional especificador, que aí é o arquiteto, ou paisagista, ou designer de interiores. Então, não precisa ter uma loja em Cuiabá para vender Organi. Às vezes, a SI Investimentos é a melhor loja de Cuiabá, que fala com os 30 arquitetos do estado também, porque a capital fala com o interior do estado também, né? Então, a gente, quando vai entendendo de finanças, de custo operacional, vou pagar 30 mil de um aluguel, vou ter que ter uma gerente comercial, 2 vendedores, logística, estoque. É complexo você ter uma operação. Se eu for ter uma operação em Cuiabá, eu vou ter que vender... A gente sempre cria o plano de negócio, mas vou ter que vender 300 mil reais para chegar no ponto de equilíbrio, né? Para depois disso ter lucro. Cara, então até 300 mil vou ter que vender para repor produto, pagar imposto, pagar equipe, logística, sistema, tudo. Cara, faz sentido. Vou vender mais que isso, né? Qual o risco que eu exponho? E é difícil contratar pessoas, Com certeza. Difícil treinar pessoas. Essa é a parte mais difícil da operação. Exatamente. Hoje o grande ativo do negócio são pessoas, entendeu? Total. Então eu prefiro identificar em Cuiabá, São Luís, Salvador. A gente já identificou e temos esses parceiros. Primeiro alinhado com mentalidade. O cara entende de negócio, né? Entende, porque se ele já vende X mil lá no faturamento dele, ele fala com a minha base de profissionais, que são os arquitetos. E também olhar a Organi como uma outra unidade de negócio dentro do negócio dele, esse cara vai ganhar dinheiro. Mas se ele não tiver a finanças dele estruturada, ele não vai ganhar dinheiro. Então, assim, ele tem que ter um objetivo também. Vender 300 mil reais de Organi em Cuiabá. Então, cara, se ele vender 300 mil reais de Organi em Cuiabá para 4 projetos por mês, que o ticket nosso é alto, diluído dentro do custo fixo que ele já tem, né? Que ele já paga um aluguel, ele já tem um caminhão, ele já tem um sistema, ele já tem um contador, ele já tem a gerente. Esse cara vai ganhar dinheiro, né?
Então, quando eu entendo que o cara entende de negócios, tem as finanças estruturadas, e eu mostro para ele como tem que fazer, a gente tem um playbookzinho ali dentro do nosso modelo comercial. Tipo assim, quer vender 100 mil? Você tem que orçar 500 mil. Quer vender 200? Tem que orçar 1 milhão. Se tiver que vender 300, tem que orçar 1,5 milhão, porque a taxa de conversão é 20%. Dentro, num tempo médio de 40 dias de tempo para converter. Então, para vender 300 mil, tem que orçar 1,5 milhão. Com quantas pessoas eu tenho que falar por dia para ter, né? Eu tenho que falar com 20 pessoas por dia, o vendedor tem que falar, para ter 19 nãos, 15 nãos, 5 oportunidades e uma conversão. Cara, então tem ali também. O cara tem que ser disciplinado, o vendedor, que é onde os grandes desafios de ter a galera disciplinada. Com certeza. E uma rotina diária. Então não adianta pegar um vendedor bom pra caramba, colocar ali dentro e fazer do jeito dele, cara. Não dá. Ele tem que ser bom. Se ele tiver ainda conhecimento desse nosso mercado, melhor ainda. Mas a gente tem nossa disciplina aqui de fiscalizar o cara através de estruturar tudo no CRM. Checagem, sim, diária, a gente checa. E o nosso grande desafio é deixar esse cara, né, o rei ali, vamos falar assim, no lombo mesmo, para ele fazer isso todo dia. Porque se ele fizer isso todo dia, vai dar bom. Entendeu? Ainda assim, vai ter meses que não vão acontecer. Com certeza. Mas vão ter meses que vão ser super meses também. Mas, cara, se ele tiver clareza das metas que ele tem que fazer e do volume de trabalho que ele tem que fazer, é muito difícil ele não bater isso todo mês, né? É igual aqui no escritório. Hoje a gente tem metas de tarefas diárias, cara. E se a gente deixa de fazer isso por uma semana, a gente não sente na próxima semana, mas a gente sente daqui 2 meses. Exatamente. Então, se daqui 2 meses a gente performou muito bem naquele mês, só que não vendeu, o erro não tá naquele mês, tá no mês lá atrás, há 2 meses atrás, entendeu? O que eu deixei de fazer lá atrás. Mas isso, assim, é legal. Vocês já entenderam também, né? Vocês têm indicadores, vocês voando, né? Bonito ver a história da SI aí. Sou cliente, inclusive, estava até falando ali, porra, minha carta, dá um lance aí. Tá ficando pronto uns imóveis ali, uns estúdios em São Paulo. Então, ver vocês crescerem, a disciplina, a fome, a vontade, a galera que vocês têm, né? Quando a gente aí volta, vai lá daqui a pouco. Se quiser passar, a gente fala também de cultura organizacional, liderança, essa estruturação de muitas pessoas que a gente vê aqui dentro com muita fome, sede, mentalidade de dono, né? Então, cara, mas nem todo mundo vai entender disso, né? E assim, o objetivo do líder, do gestor, não é nem ensinar isso pra galera, é cobrar isso. Cara, faz isso todo dia que vai dar bom, né? Tem coisa que a gente quer ensinar pro cara. Não precisa ensinar, cara. Trazer o cara bom, dar direção, né? Mostrar para ele ali, ó, se você fizer isso, vai acontecer. Será? Porra, acabou o mês, você mostra aqui, ó. Né? Tá acontecendo. O cara começa não só a acreditar, como, na verdade, levar dinheiro para casa, né? Porque o grande objetivo, nosso desafio, é fazer a galera ganhar dinheiro, Com né? certeza. A gente tá falando de resultado, mas assim, resultado para quê? Para o cara realizar os objetivos pessoais dele, da família, do filho, do pai, da mãe, do tio, enfim. E é ganhando, né, cara? Tendo resultado com todo esforço. Então, tem que ter um líder, tem que ter um plano de negócio, tem que ter a disciplina e tem que ser cobrado e checado aquilo ali, cara. Se o cara não tem disciplina, pode ser vendedor bom, ele se perde, cara. Ele se perde, entendeu? Natural isso aí. Tem hora que eu também me perco, cara. Tem hora que se eu não tiver ali, eu tenho um papelzinho com todas as atividades que eu tenho que fazer na semana, do dia. Então, cada um tem um modelo ali de se é uma agenda eletrônica, se é um papel list, se é o CRM, né, que a gente cobra muito da galera. Mas ali tá a base das informações para o cara colher, né? Senão o cara vai chegar. Hoje é dia 25, acabando o mês, né? Acuado, o que eu vou ter que fazer? Cara, tiver o CRM estruturado, com o funil, com as oportunidades, tudo detalhado, cara, vai acontecer, né? Ainda assim, tem coisas que não estão na nossa mão, política econômica, custo do frete marítimo, guerras, chuvas, enfim, dificuldades normais. Mas, cara, se você tiver tudo muito organizado, as oportunidades construídas, as informações estruturadas, a organização dessas informações, né, combinado com a leitura de indicadores, com direcionamento, a coisa vai acontecer, né? Acho que o desafio é esse hoje, cara. Ter liderança boa, que dê direcionamento para o time, porque às vezes mas está estruturado, está lá no playbook, está lá no Notion, está no papel, cara, eu sei que está.
Mas você falou com o cara, você se comunicou, você tá dando um feedback pro cara, one on one, né? Cara, não, acreditei que estava sendo feito. Acreditou, vai lá ver, não estava sendo feito, né? Então a gente tem que sim estar perto do time, tem que ser o exemplo, né? Acordar cedo, trabalhar muito e de fato mostrar que aquilo é o caminho do sucesso, cara. Tem cara que colhe resultado pra caramba dentro da Organi. Os maiores 10 salários foram de vendedores, não foram nem do gerente comercial e nem o meu, né? Da galera que aproveitou as oportunidades que a gente entregou, né? Porque a gente tem um estoque muito alto no Brasil, muito alto mesmo, fruto de risco no passado de alavancagem, de captação de empréstimos com instituições financeiras. Eu sempre pensei em ter uma empresa olhando a médio e longo prazo, né? Então, o objetivo da Organi não era dar dividendos, cara. De 2017, quando eu cheguei, 2018 eu abri a loja do Rio, em 2020 vem a pandemia, o meu segmento foi, assim, muito potencializado em vendas, mas eu tinha um estoque muito robusto. Não adiantava correr atrás de produto, estava 6 meses, né? Eu ia perder aquela onda. Mas aí eu fui montando Santa Catarina, Rio, São Paulo também. Mas a gente sempre pensou a médio e longo prazo, né? O primeiro dividendos da empresa foi em janeiro de 2024, né? Então, primeiro é muita renúncia. O que é aquilo que se a gente tivesse tirado antes da companhia, tirado assim, né? Distribuído para os 2 acionistas, que aquilo teria tirado de oportunidade de crescimento, né? Então, como eu também tinha trabalhado até os 40 muito, aprendi a viver com poucos recursos, cara. Eu falei que eu fiz montanha de altitude, fiz 3 das 7 grandes montanhas do mundo, de ficar 18 dias na Rússia lá, derretendo gelo para tomar água, em Aconcagua. Então, em barraca de 3 metros quadrados, em 2 pessoas. Então, aprendi a viver com pouco recurso. Vivi dias muito difíceis na minha vida mesmo, cara, essa da Rússia, sim, teve um dia de muito risco, assim, de 2 acidentes que teve. Até essa semana teve até da brasileira que faleceu lá na Indonésia, né? A gente teve um dia daqueles eu tive na minha vida, mas por sorte porque tem hora que a gente tem que ter sorte também. Com né? certeza. Superei mas assim, renunciar algum momento da tua vida de querer desfrutar aquilo que é muito gostoso, sedutor, de experiência, todo mundo quer ter experiência. Cara, a galera quer ter a de quem já chegou lá, entendeu? Não, Então, mas hoje, né, internet, parece cara, que tudo é muito fácil. fácil. E a galera cai fácil, né? Então o cara quer ter lá uma Porsche, quer morar no condomínio, quer estar com uma casa na Fazenda Boa Vista, quer estar lá na Disney. Cara, você não chegou lá ainda, irmão. Trabalha primeiro muito mais, você tá com 30 anos, 35. E esse é o maior erro da galera, querer trocar o que ela mais quer da vida pelo que ela mais quer agora, querer antecipar sonho, né? Eu vejo muito isso. Por exemplo, cara, eu tô aqui no escritório faz 4 anos, sócio agora e tudo mais. E agora que eu vejo, por exemplo, o Joãozinho tá lá em Miami, no Mundial com o Palmeiras. O GCE, 15 dias atrás, estava em Paris. Assim, cara, mas eu não tô no momento de vida ainda de viajar pra Europa, entendeu? Então, tipo, cara, tem que dar uma segurada. Tá indo bem? Tá legal? Tá ok? Mas essa grana agora que eu posso viajar pra Europa, eu posso investir em várias outras coisas que vão me dar muito mais ROI no longo prazo. E eles foram viajar pra Europa depois dos 30, entendeu? Então, tipo, saber enxergar isso. Mas tem fulano que viaja com 25. Pô, é mérito dele, se ele conseguiu ter uma estabilidade financeira, ou ele também tá antecipando o sonho. Porque a parte emocional nossa, né? O ser humano tem coração, tem sentimento. Às vezes, mesmo você querendo ter essa disciplina, às vezes você vai ter lá, casou, tem um filho pequeno que quer ir para Disney, um vizinho foi para Disney, então a mulher cobra, a gente quer fazer tudo para os filhos e tal. E às vezes você acaba sendo seduzido ali por emoção, por momento. E se eu não puder, e se eu não tiver mais aqui? Claro, tem um monte de se. Mas assim, tem até uma frase que eu gosto de usar que é assim: ou você aumenta o sacrifício, ou você diminui o teu desejo, entendeu? Ninguém quer trabalhar 12, 15 horas por dia, né? Todo mundo quer, né, ter uma vida estável, ali trabalhando pouco e vivendo muito bem com todas as experiências. Não dá, cara, essa conta não fecha, entendeu? Então, primeiro é trabalhar pra caramba, não vai ter de saúde, de cuidar do equilíbrio da saúde. Não, primeiro você vai ter dias ali que é 3 anos de tiro, pedrada e bomba. Acordando 4, 5 da manhã, indo para o aeroporto, pegando busão, pegando estrada, se alimentando mal. Claro que
a longo prazo isso não é sustentável, né? Você vai certeza. ter um BO, com certeza. Mas no momento de sprint, cara, no momento bom, você baixar a tua guarda para viver o que você vai viver daqui a pouquinho com muito mais conforto, equilíbrio, aquilo multiplicado, é o desafio hoje, né? Da gente entender qual que é essa alavanca pessoal nossa. Então, eu de 2017, que eu cheguei até 2024, o ano passado, que foi o primeiro dividendo, primeiro não tinha nem salário, né? Queimava das minhas economias, zero vaidade, não estava preocupado com carro, não estava preocupado, já tinha meu imóvel que eu morava, então também não queria comprar, onde eu moro até hoje. Então, pegou um momento bom meu também, né? Senão talvez seria mais difícil para eu falar não. Mas eu acho que essa combinação da vida do esporte, de renúncia, de tempo, a montanha me trouxe, cara, dias muito difíceis na minha vida, muito mesmo, e de muita superação, de muito treino, cara, naqueles dias difíceis ali, você vai para um desafio desse, não tem essa de frio, fez 0 grau Maringá ontem aqui. Sim, sim. Eu lembro um dia, numa segunda-feira, 7 da noite, tipo um frio de ontem, cara, chovendo. Eu saí para ir correr no Parque do Ingá, porque eu tava 30, 40 dias da viagem. Uhum. E lá não tem essa de, choveu, eu não vou fazer esse percurso de hoje, não vou fazer o cume. Não, meu irmão, lá o filho chora e a mãe não vê, lá é treta, meu irmão, é dia mesmo. E é legal, cara, que o esporte ele molda muito isso na gente, nessa questão de resiliência. Assim, cara, segunda-feira fui pedalar e, tipo, frio do caramba, e aí a pneu furou, daí caí da bike, arravei a perna, assim, mas tem que terminar o treino. E é aquilo, a questão de meta que você falou, assim, porque a prova tá chegando, aí se eu não fizer o ciclo legal, depois chega na prova, fica aquele sentimento, assim, de autossabotagem, assim, cara, não dei meu melhor. E aí, tipo, cara, fiz o treino na academia, terminei com a perna ralada e tal, aí vim pro escritório, assim, cara, acho que foi um dia que eu fechei 3 vendas, 3 contratos altos. Mas, cara, se eu não cumpro primeiro esses compromissos comigo, a energia que eu chego no escritório é o quê? Cara, daquela assim, vou estar reclamando, vou estar me vitimizando, cara, a culpa é do cara que me fechou, o pneu que furou, meu dia foi um saco. É você com você mesmo, né? Aquela honestidade intelectual, cara. Que é a gente com a gente mesmo, fazer as coisas como ninguém tá vendo, entendeu? Você não levantou, ralou e foi porque tava numa prova, nem era prova, era um treino, não era para mostrar para ninguém que tava do outro lado da rua, que levantou e tava fora, não, era para você, cara. Porque não tinha, era 5h30 da manhã, não tinha ninguém. É disciplina. Aí é aquilo que a gente falou antes, é disciplina. Então, aquela segunda-feira, 7 da noite, cara, frio pra caramba, chovendo, para mim, eu lembro até hoje, porque no Parque do Ingá inteiro só tava eu. Eu lembro que eu fiz uma volta para um lado, e aí eu falei, vou fazer ao contrário agora para ver se tem alguém no parque, naquele caminho que eu tava indo. Cara, não tinha ninguém. Então, assim, para mim era orgulho. Porra, tô, né, num dia muito difícil, e não fui também me vitimizando, não. Fui porque eu queria ir, porque eu sabia que o meu desafio era o meu objetivo. Aí volta ali naquele do Empretec, né? A meta, o objetivo. Cara, meu objetivo era ir pro Aconcagua, esse treino era pro Aconcagua. Então, meu objetivo era ir para a Aconcagua, numa expedição de 12 pessoas da galera do mundo inteiro, que eu tinha sido convidado. Então, eu tinha que chegar bem, tinha que chegar forte, tinha que chegar, né, tanto mental como físico. Então, aquele dia foi um dia marcante para mim. Falei, cara, porra, né, não de me achar melhor que ninguém, mas assim, da disciplina e da resiliência que eu tinha que ter para aquele dia estar ali treinando, e aquilo que reflete depois no cumprimento do objetivo da viagem, do objetivo de você fazer, né, a força que você chega junto num time também estruturado. Então, eu falo, ou aumenta o sacrifício, ou você diminui teu desejo, entendeu? Porque senão essa conta não fecha. E é isso, então a gente tenta compartilhar sempre, Guilherme, porque a galera mais nova, com muita sede e muita fome, às vezes é seduzido, né? Você vê o cara com Porsche, você vê o cara com... Cara, é real aquilo. É legal, cara. Tá fazendo no momento certo, né? Porque às vezes você pode estar renunciando muitos momentos bons lá na frente da tua vida por ter antecipado uma coisa que às vezes não era a hora ainda de estar sendo feita, né? Perfeito. E ir para a parte do desejo, consumo e tudo mais, cara, o que você vê em comum, você falou da Louis Vuitton aí, e que a galera faz para gerar desejo, consumo, até você mesmo, cara. Porque, cara, uma coisa é você gerar um desejo num carro, a coisa que você vai usar, ou na roupa que você usa todo dia. Outra coisa é você gerar desejo num vaso. Óbvio que se você faz muitos eventos no seu espaço, é legal você ter um vaso bacana, até porque a galera começa... Quem vê sabe, né? O que é um vaso
pô, de grife, o que não é uma grife. Então, duas coisas. Primeiro, como que é criar uma grife? Então, como eu crio uma grife, né? Independente se eu tenho uma marca, por exemplo, aqui embaixo tem uma alfaiataria. Cara, e hoje a marca pessoal deles é muito mais forte do que a marca dos outros ternos, que é de 15, 20 mil reais, assim, que eles têm ali também. E eles conseguiram normalizar isso, né? Colocar na mesma prateleira, entendeu? E eu vejo a mesma coisa com você. E você criou, por exemplo, a marca, né, do zero também. Então, tipo, como que você criou essa sensação de... Essa questão do desejo, a pessoa assim, cara, eu quero ter um vaso da Organo em casa, né? Esse posicionamento de marca. Quando eu fui ali pro Vietnã, que eu comentei que achei esse melhor artesão, eu nem conhecia ainda desse mercado decor, estava buscando entender do meu negócio, mas eu vi que o produto era espetacular. Você já via pelo imóvel físico do cara, pela disposição do produto em ambiente de showroom, que os outros não tinham, era muito simples, é só na cerâmica. Você via que a exportação dele era para a Europa, Itália e França. Então, ali fui entendendo do que, com essa visão também que a gente tem, pela maturidade também, sempre morei bem e também sempre gostei de produtos ali para minha casa, então a gente já tinha um pouquinho de conhecimento, você via que era diferente. Eu acho que o destino que eu escolhi do Rio de Janeiro, Casa Shopping, contribuiu muito para isso. Algumas coisas, igual eu te falei, a gente queria construir um varejo, não era uma marca, mas a gente foi entendendo muito rápido o que estava acontecendo. Quando eu montei no Rio de Janeiro, a loja âncora do Casa Shopping, chamada Artefato. A Artefato é uma empresa de 50 anos, produtos artesanais de altíssimo padrão. Então, você pegar aqui o Heritage, aqui em Maringá, possivelmente quase todos os apartamentos ali devem ter mobiliário da Artefato, Jader Almeida, Sérgio Matos, alguns designers, alguns produtos assinados, né, autoral. Quando eu montei no Casa Shopping, em 2018, o Artefato viu o meu produto e falou, cara, você não quer colocar teus produtos aqui na minha loja? Eu tenho 15 arquitetos que fazem a mostra aqui, que é uma mostra que fica durante 10 meses. Esses arquitetos são os que mais compram ali nessa loja, que é a que tem um ticket mais alto. Então, e eu já conhecia a marca, óbvio. Então, assim, na hora eu falei, cara, hoje a gente fala de collab, associação, influenciador. Então, primeira coisa foi pegar um produto artesanal, contar esse storytelling, né, que foi quando vim do Vietnã, vim com muitas imagens, vídeos. Hoje a gente gera muito material lá. Então, a construção foi assim, trouxe um produto espetacular, o storytelling vende, porque o produto é o que tem de melhor no mundo. A gente tem muita verdade na nossa história, né, com respeito à ancestralidade, e mostrar essa energia toda de fazer à mão. Por isso que o pessoal achava que era caro antes, porque não sabia nem como era feito. Aí você mostra toda essa energia do fazer à mão, da extrair argila. Não é um forno a gás, forno industrializado, é um forno de combustão a lenha, igual é de séculos, cara. Associação a uma marca muito poderosa, que era a Artefato, e é até hoje. Associar aos arquitetos que ditam o mercado lá do Rio de Janeiro, que são os arquitetos que fazem projetos. Esse tempo atrás, semana passada, o Otaviano Costa me chamou no Instagram. Estava fazendo um projeto com uma dessas arquitetas. Então, é ambiente, o destino que eu escolhi, que foi por acaso assim, uma pessoa me indicou lá e conheci o diretor do shopping. Então, isso foi num domingo, na quarta-feira eu estava lá, tudo muito intenso. Produto espetacular, storytelling, associação a uma marca inicial muito forte, que era a Artefato, e aos profissionais, os arquitetos. Aí a Artefato, ela me falou assim, logo quando teve esse evento, que foi 6 meses depois que eu abri, ela falou, eu quero você na minha loja em São Paulo da Doc Lobo, quero em Goiânia, quero em Brasília, quero em Curitiba, quero em Balneário Camboriú e Florianópolis. Então, aquele ano de 2019, eu quase quebrei a empresa porque eu tirei todos os produtos que eram destinados à venda, que a gente era pequeno ainda em estoque, estava entendendo tudo aquilo, e coloquei em lojas com os melhores arquitetos. Não tinha produto para vender, mas o que eu falei no começo aqui? Visão de médio e longo prazo. Então, eu tinha o que era mais valioso, e que é um grande ativo hoje no negócio, que é o relacionamento com 100 grandes escritórios de arquitetura que estavam nessas capitais. Então, a gente criou uma revista. Então, nessa revista, todos esses profissionais relevantes, eu associei também a Origani, né?
Outras lojas de decoração começaram também a convidar a gente para participar de eventos, de vitrines, de ambientação de showroom. Então, a Casual em São Paulo, que é uma loja que vende produtos, cara, sofá de R$700 mil. Tem poltrona, uma poltrona de 140 mil. Então, assim, claro, o público endereçável dele é o AAA, um Abílio Diniz, o dono do Banco Safra, o dono do Itaú, inclusive o dono do Banco Safra é nosso cliente. Vendi esse ano. É gostoso vender para banqueiro. A vida inteira os banqueiros, os bancos entubando aí, a gente, entubando né? a gente. Obrigado aí, tá, Safra? E claro, é cliente que nem vai em ambiente de loja, já conhece a marca, foi impactado ou no painel de Congonhas, ou o arquiteto, a arquiteta dele, no caso, é a Débora Aguiar, uma arquiteta bem relevante, de um escritório de mais de 30 anos. Então, assim, a autoridade da arquiteta junto ao cliente e conhecedora do meu produto, entendeu? Então, ambiente, produto espetacular, associação a outras marcas. E, claro, a gente foi entendendo isso e cada dia cuidando mais, né? Tem eventos que a gente já participou do passado que hoje não é legal a gente estar. Mas por honra e por gratidão, às vezes a gente coloca o produto lá, mas aí a gente não divulga em rede social, não faz aquilo atingir, porque você está lá com um produto lá na McLaren, né, lá na Rolls-Royce, você vai colocar o produto lá na Fiat, vai explorar do mesmo jeito? Não, né? Tem aquele mercado, é legal também se relacionar, entregar até o melhor sem nada em troca, entendeu? Tem hora que eu coloco o produto ali, o cara me pede por 3 meses, sem esperar nada em troca, porque pro cara vai ser importante, cara. Se eu puder gerar valor para outros negócios, independente de eu querer ganhar ou ter resultado, entendeu? Às vezes, acho que essa é a verdade nossa honestidade com a gente, quando a gente fala de responsabilidade social, de compartilhar insights, de poder servir, que é o começo lá que a gente do podcast. Aí eu acho que a estratégia da distribuição, de eventualmente, né, não divulgar algumas das coisas, por mais que seja interessante para outra pessoa. Então, cuidar da marca é o desafio hoje também muito grande. A gente foi estruturando aí internamente uma área de marketing na empresa. Hoje a gente tem 6, 7 pessoas que cuidam das lojas, das ações, dos eventos que tem todo mês, de parceiros estratégicos, de campanhas, de tráfego, de campanhas, enfim, é muita coisa que tem dentro do guarda-chuva de marketing. E então a gente também sempre ali tendo contato com pessoas extraordinárias de brand, que chegar até aqui não foi fácil, mas também não foi tão difícil, porque foi muito intenso, rápido e com verdade, cara. Mas assim, daqui para frente vai ser difícil, a gente fica numa exposição maior. Esses dias eu vi uma postagem nossa ali num history, chamei a galera na hora, pedi para pagar, né? Era uma coisa que foi uma repostagem assim, né? Que a galera, mas você tá falando, não é porque tudo é intencional, o mercado tá te acompanhando, seu cliente tá te acompanhando. Não é porque o cara marcou a gente lá que a menina tem que repostar na hora ali, né? É interessante, tem percepção de valor. Era um projeto, que produto que era? Era até uma foto, tinha um produto nosso, tinha outros do lado que nem eram nossos. Então, assim, já fui lá, pedi para a menina pagar na hora, pagou. Mas, claro, então a gente vai treinando o time, vai direcionando. Depois cheguei, galera, vamos combinar, não é porque marcou que tem que postar, repostar. Tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo. Então, é a hora da gente ter alguém de brand aqui com uma cadeira específica, que não vai ser uma cadeira interna, uma pessoa. A gente tem muitos projetos de assessoria e consultoria, conheço muita gente, né? Então, tem projetos que trabalham como mentoria, a gente já olha para uma esteira de 6 meses para frente de eventos, atividades, tudo que vai ter, já tenta fazer o criativo muito antes para fazer as validações de arte, objetivo de cada campanha, os investimentos em fotos e vídeos, qual que vai ser o canal de distribuição, o que a gente busca com aquilo. Se o foco é resultado, cara, tem que ter... A verba nossa é finita, entendeu? A gente tem um plano orçamentário com um valor para aplicar em todos os meses e o que aquilo impacta em cada canal, em cada vertical de negócio. Senão tudo é legal, né? Mas a gente sempre também tenta trazer assim, o que é de prioridade, impacto e esforço, né? O que é de alto impacto, o que é de alto
prioridade e de esforço, né? Tem coisa que é alto impacto, alta prioridade, mas e de pouco esforço. Pô, esse eu vou fazer rápido. Tem outro que é de médio impacto, baixo prioridade e de muito esforço. Cara, isso vai ajudar até o time a priorizar onde gastar energia, né? Nas atividades diárias, semanais e de mês. Acho que a gente tem que olhar muito para isso, o que eu tenho que fazer mais, o que eu posso delegar e o que eu tenho que parar de fazer. Exato. São três coisas que a gente e tem que acompanhar, né? E a gente sempre também delega tarefas, né? Quando você tá com pouca grana, igual você falou no início, cara, é fácil você falar não, mas quando você tá com grana, é difícil você falar não. E depois chega na proporção de tamanho que você tá, que faturamento acaba sendo ego. Então o que importa no final do dia é o que tá sobrando. Se você não cuidar das despesas, cara, fixas ali, tem coisa que é despesa, né? Tem coisa que é investimento, mas que também é custo ali. Com certeza. É um mantra que a gente escuta sempre, né? Na galera aí de empreendedorismo, que tem um pouquinho mais de senioridade, é a questão de custo, né? Custo, a galera usa até esse bordão. De custo é igual cabelo, tem que cortar sempre, né? Porque senão você vai achar que é só vender mais, cara. Aí você vai vender mais, só que é o seguinte, você vai aumentar teu custo fixo, você vai aumentar teu custo variável, você também aumenta a verba de marketing. Enfim, às vezes você está crescendo o tamanho da tua operação, se expondo muito mais a risco, mas o resultado não acompanhou a proporcionalidade, nem do risco e nem do tamanho do faturamento. E para você ter mais resultado, tem hora que você tem que colocar o dinheiro ali e investir. Estamos montando uma loja nova em São Paulo ali, vamos gastar 2 milhões de reais. É investimento, mas vai no custo, tira dinheiro do caixa, tem que fazer uma operação. Mas, beleza, não tem o objetivo de montar outra loja, né, tão curto prazo, agora medir quanto tempo de retorno. E, cara, mas tirar custo, cara, dá para tirar custo sempre. Tem muitas ferramentas que você está usando que às vezes nem está mais usando, a pessoa usava na tua empresa, saiu, você tem lá um reportei da vida que às vezes não está mais nem sendo usado, você está pagando 200 por mês. Tem caminhão, que eu vi com um caminhão nosso lá, embora novo, dando manutenção, e a gente tinha desligado o motorista, e não tem nem motorista para aquele caminhão. Pô, tá parado, tá pagando IPVA, tá pagando seguro, né? Às vezes você vai fazer o uso ineficiente dele, tem depreciação, né? Faz sentido ter caminhão parado ali para ir... Cara, não, vamos vender o caminhão, põe 200 mil para dentro e precisou... Se a gente precisar depois para frente ter mais um caminhão, a gente compra de novo. Se não, terceiriza. Tem coisas que você tem um caminhão parado para fazer uma entrega por mês ali, não precisa, cara, entendeu? Só que se você não olhar, não debruçar ali os grandes grupos, cara, a gente quer... Estamos até nesse dever de casa, inclusive na empresa nesse momento, olhando para esse segundo semestre, onde a gente está criando um comitê praticamente de custos ali, onde a gente vai olhar para os grandes grupos também, né? A gente vai tirar o cafezinho, né? Mexer ali com... Sim. Cara, geralmente 20% das tuas rúbricas representa 80% das tuas despesas, né? Então, onde estão esses 20% que consomem 80%, né? Então, onde vai ter alto impacto, né? Onde a gente vai priorizar e vai ser menos esforço, porque é só 20%, aquilo que a gente falou. Então, vamos reduzir 10% de cada grande grupo aqui de logística, de marketing. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz ali para o departamento nosso de marketing, eu vi que ia fazer umas fotos em Curitiba, que está tendo o Casa Cor. E aí também, Casa Cor é um negócio bacana para a gente construir marca, mercado, desejo, tudo isso. Mas assim, ia gastar, era 7 mil reais, fotos e vídeos. Tem acho que 12 profissionais com os nossos produtos. Eu falei, mas quem são esses 12 profissionais? Né? Eu comecei a fazer as perguntas, né, para a galera. Eu tenho que ver com a Gabi, que é a gerente comercial, né, que atende os arquitetos. Então, o marketing estava atendendo uma demanda da Gabi para fazer. Aí vai ter que fazer os depoimentos. Eu falei, mas depoimento de quem? Né? Perguntando assim, porque será que eu quero ter, embora aquele cara é legal para o mercado, está usando o meu produto e está expondo, a gente está falando de marca. Talvez eu vou usar ele, a gente vai ter essa associação, é interessante ter associado a minha marca, ele tem cultura, é respeitado no mercado, ele é bem visto, é legal esse cara, tem relevância. Né? Eventualmente eu não preciso do depoimento dele, eventualmente eu vou divulgar o trabalho dele no blog, que é legal, né? Trazendo um conteúdo bacana, mas talvez com a exposição e associação à marca eu vou querer com 1, 2 ou 3. Então não precisa... Então, quando eu vi qual que é a distribuição dessas fotos e vídeos, né? Porque 7 mil, mas vai ter de viagem, vai ter deslocamento.
qual que é a distribuição que vocês buscam? É Pinterest, é blog, é YouTube, é Instagram? Então você começa a fazer as perguntas certas ali, o pessoal não tinha as respostas, porque estavam atendendo uma demanda da Gabi, que é gerente de vendas, que também está lá claro, delegando aquilo, porque ela acha que aquilo é importante, mas agora vamos medir se faz sentido colocar esses 10, 15 mil para isso, né? Se a gente usar essa verba para outras ações, será que não vai ter um resultado maior? Será que em vez de fazer dos 10, eu vou fazer só de 3 e consigo reduzir para 1/3 esse investimento e ter o mesmo resultado esperado? A gente tem muitos eventos, então assim, eu acho que quando a gente começa a olhar para custo, investimento, projetos, a gente consegue sim reduzir, cara. Todo mundo fala que não, vira aquele caos, porque, cara, mexe em ferida, né? Com certeza. Tira o cara da zona já de conforto. veio da cultura, já está acostumado com aquilo, coba-ovo. Ele acredita que aquilo lá vai ser, né, muito importante para construir o resultado. Mas será que vai mesmo? Então, acho que fazer as perguntas certas, e a pessoa também tem que estar pronta para ouvir, não ficar só justificando. Eu acho que, enfim, eventualmente tá bom, justificou, a gente vai fazer o set, mas a gente já começa a olhar para frente e reduzir. Então então vai fazer as fotos, bacana. Então onde a gente vai tirar, né, a redução de 10% desse departamento até dezembro. Os brindes. Então, às vezes tem lá para cada aniversariante, arquiteto, a gente manda um brinde, sei lá, R$200. Cara, a gente vai ter que fazer com 100. Se fazia para 100, vai ter que fazer para 50, atinge o público-alvo também, atinge menos, mas é quem de fato compra e a gente quer ter o relacionamento. Então, cara, dá sim, tem que olhar para custos, não é só vender mais, senão, igual eu te falei, você aumenta o risco exponencial da operação, que você vai montar mais loja, vai comprar mais produto, vai contratar mais gente, mas eventualmente você colocando essas despesas para dentro, o resultado não vai ser proporcional. Então, essas duas vertentes, aumentar faturamento, mas sempre olhar para custos, cara. PH, é o cara do networking, dá uma dica pra galera aí, cara, eu vejo que muda muito o nosso jogo, né, quando a gente começa a se conectar com as pessoas certas. E dá uma dica pra galera, cara, como fazer networking da maneira correta e qual que é a importância disso? Eu acho que cada um é único na vida aí, né? Tem até esse tempo atrás, veio uma pessoa para Maringá fazer um treinamento com a minha equipe e ele trouxe até, todo mundo fez aquele teste, os 5 pontos fortes lá. Descubra seus 5 pontos fortes, né? Ele falou, a gente é 1 em cada 33 milhões. Você falou com o Ortiz aqui, né? Esses dias que eu até vi ele gravando, vai sair logo o podcast com o Ortiz. O Ortiz é outro mestre do relacionamento, né? Ele fala, tem que ser um pouco cara de pau ali. Mas assim, eu sempre gostei muito de pessoas, igual eu te falei, até das difíceis, até das mais chatas. Embora eu gosto muito de pessoas, tem que ser do bem, cara, né? Mas eu sempre tive essa habilidade, sempre fui vendedor ali de serviços, de atendimentos no cartório, na minha vida toda. E é aquilo que eu falo, se não for de verdade, tem prazo de validade. Então, você sendo de verdade, cara, e buscando entregar teu melhor sem nada em troca, entendeu? Eu acho que é a forma mais genuína da pessoa entender que você tem essa essência, cara. E é difícil alguém te atingir ou desejar o teu mal, cara, se você tem muita pureza no teu coração. Óbvio que vai ter, né? Eu também não me abalo muito mais por isso aí também. Tipo, de certa forma, cagando e andando pra você que não torce por mim ou quer me atacar. Mas isso aí também é depois de um tempo. Tem momentos que você se incomoda, tem momentos que você sente. O resultado, né? Incomoda Incomoda muita gente. Incomoda. Às vezes eu posto algumas fotos, né, do nosso ambiente, tem bastante profissionais, tanto homem como mulher, né, tipo assim, tenho muitos amigos héteros, tenho amigos homossexuais, então você posta uma foto com um amigo ali homossexual, com um traje meio diferente, que é o cara, bicho, o cara do bem, coração, extraordinário pessoa, do bem, honesto, correto, com todos os valores que eu pactuo, você não muda nada pra mim, entendeu? Ao contrário, essas pessoas, inclusive, são as que te entregam muito mais carinho do que as que vêm carregadas de preconceito, carregadas de maldade, que eu também não julgo porque eu não sei a base do cara. Mas, enfim, aí a galera tira print, coloca no grupo do WhatsApp, da faculdade, né? Tentando me atingir, assim, não atingir o mal, né? Mas os caras querem que você volta pro bando que você tava, né? Que Maringá
né? Então a galera vê você voar, vê você estar com outras pessoas espetaculares, tenta pegar um gênero sexual para me atingir, associar, né? Então, assim, para mim, eu vejo que esse é o caminho. Eu falo, cara, tô atingindo. Se estou incomodando, com certeza, tô no caminho certo. Embora incomodando de uma maneira genuína também, que esses amigos que mandam ali não mandam para... Não me desejam mal. Para machucar, assim, mas assim, mas é óbvio que incomoda, assim... Incomoda sem incomodar, né? Mas eu falo, cara, esse é o caminho, entendeu? Se atingir isso... Mas tem gente que murcha ali, não vai mais postar, não vai mais fazer, vai deixar de ser você, às vezes, na tua essência, mais preocupado com os outros, né? Então, eu acho que o network tem capacidade de te conectar com o planeta, né? Hoje existem muitas comunidades, né? Mas não precisa estar associado a uma comunidade igual o G4 Club, que eu tô, que a gente conhece gente do Brasil inteiro, de tecnologia, de indústria, de comércio, de agências de marketing, de fintech. Cara, quantos casos bizarros tem lá dentro, assim? E você aprende muito com essa galera e consegue traduzir para sua linguagem no teu negócio, né? Muito, cara. Nem coisas que não tem nada a ver com o meu negócio. É muito legal você ter a mente expandida, né? Quando você... Igual quando eu estive aqui na SI, você saiu de 30 milhões para 50, para 100, 200 milhões no mês. Porra é essa que os caras, né? Aí você vem entender do consórcio, alavancagem patrimonial, como é legal, né? Tipo, a geração de conteúdo, né? E o Gessé, e o Joãozinho, o Gessé, que também é um dos donos aqui da SI. Conheci lá em São Paulo, no G4 Educação, num curso de 3 dias, que é bizarro, onde também são 50 pessoas do investimento alto. Então, que você vai buscar oportunidades de trazer conhecimento para o teu negócio. Mas quando você vê a dor do outro cara do teu lado, que tem um frigorífico, é a mesma que a tua. Pessoas, gestão, sucessão, liderança, processos, tecnologia. O outro importador, o outro do plano de saúde, as dores são as mesmas, né? Então, quando você tem capacidade de ter contato com pessoas muito boas, simples, né? Que construíram negócios de valor, que vão te ajudar na tua ciclo de crescimento, cara, isso é bizarro. Tudo que eu falo, tudo que eu vou viver ainda, alguém já viveu, entendeu? Ou deu certo ou deu errado, né? Embora eu criei um mercado de vasos de luxo que não existia, o negócio dentro, os ciscos financeiros, o plano orçamentário, a visão estratégica, o marketing, então, isso alguém já viveu numa indústria de estofados, numa construção de outra marca. As exposições a risco, as oportunidades, se você entender mais claro. Então, eu nunca tive vergonha de ir buscar informação. Lá no Rio de Janeiro, em 2018, quando eu abri, e eu agradeço muito o Rio de Janeiro, tenho grandes amigos lá, grandes lojistas lá, me ajudaram demais, cara, entendeu? Eu acho que o produto espetacular, o ambiente que eu escolhi, mas a gente ser com integridade, simplicidade e humildade de buscar informação. Eu tive ajuda, sim, por isso que eu compartilho hoje com muita paixão e com vontade. É bizarra a capacidade de você crescer rápido, de se expor menos a risco. Porque tem hora que você vai ter muita vontade, você vai ser honesto, você vai ter... Fez uma empretec, às vezes você está buscando tudo, meu irmão. Mas, mesmo assim, tem coisas que não estão na tua mão, né? Que é o mercado, que são riscos econômicos. Tem coisas que você vai viver que você não viveu. Então, ou seja... mas antes de eu tomar uma decisão de impacto na empresa, sempre, eu vou atrás de buscar informação, cara, e validar aquilo, entendeu? Pegando aquela ideia criativa, aquilo que para mim está claro, combinado com uma visão de senioridade. Eu sempre gosto de ter pessoas com muito mais vivência, e às vezes com uma jornada até menor que a minha, mas como que é bacana a pessoa que está olhando de fora, sem emoção, sem coração. Pessoas mais novas, muitas pessoas na Organi ali, minha melhor liderança hoje tem 30 anos. E está 6 comigo, né? As avenidas que eu tive que abrir para ela poder crescer ali dentro e ser preparada para ocupar um posto de direção. Então a galera nova também me ensina pra caramba, a galera da minha idade, a galera mais sênior. Esse conjunto, cara, de pessoas que faz a gente tomar as decisões certas, acelerar a empresa com segurança, sem exposição a risco, cara. Mas para isso você tem que estar com a mente aberta, ouvir, aprender, entender que
que você vai errar pra caramba, que nem todas as tuas ideias vão funcionar. Então você tem que ter muita humildade intelectual, cara, de ir pegando insights, de ir pegando pessoas, ou trazendo para dentro para fazer parte do teu time, ou trazendo para projetos específicos. Eu sempre gosto de pegar alguns contratos de assessoria de 3 meses, entendeu? Em 3 meses tentar trazer para dentro aquele capital intelectual daquele projeto, a mentalidade, desenvolver, e depois já beber de outra fonte nova de conhecimento, né? Então, para isso, cara, as comunidades de network são espetaculares, mas não precisa ser, também estar num G4 Club, que o investimento é altíssimo, toma tempo. É uma escala, né, cara? Relacionamento, aí você vai fazendo com as pessoas que estão no mesmo nível que você e você vai subindo essa escadinha de tempo em tempo, né? Eu falei, ó, Associação Comercial de Maringá. Meu acesso inicial foi ali. A Associação Comercial de Maringá é uma das melhores do Brasil. Eles têm, acho que, mais de 40 núcleos ali. Sim, né? Núcleo de arquitetura, núcleo do comércio, núcleo da indústria, núcleo de... Tem um núcleo que eu tô lá, até que eu deixo as mensagens nos arquivados, que é o de comércio eletrônico. Maringá tem algumas empresas de tecnologia aí grandes. Então eu vi que esses dias estava tendo uma rodada com transportadoras para questão de frete. Então vem benefício. Vira e mexe, vejo no grupo ali, o cara está com um problema de integração do ERP dele com o CRM e com dor na logística. A galera lá fala, porra, liga para tal cara, fala com o cara lá, pode falar em meu nome. Então, assim, você está numa comunidade específica de network, entendeu? Se você quiser aprender e participar de uma associação comercial de Maringá, entendeu? Você vai se desenvolver, você vai ter pessoas te ajudando, você vai abrindo, né, portas, inclusive para vendas. Eu acho que não tem fim, cara. É na igreja, é no clube social. Tem cara que vai jogar bola lá, a galera de consórcio, vai lá jogar bola. No country tem um campeonatão bacana. Quantos times tem? Tem 10 times, tem 10 cada time. Então, estamos falando de 150 pessoas que estão no clube social, que é um clube bacana em Maringá. Todo mundo chega ali com um carro bacana, importado. Tem o médico, tem o industrial, tem o comerciante, tem o fisioterapeuta. Né? Onde você vai vender? Então, cara, o cara que está ali jogando uma bola, fazendo amizade, depois um churrasquinho, tudo mais. Cara, você vai fazer negócio, entendeu? É relacionamento, né, cara? Networking no final do dia ele começa a hora que você acorda, o jeito que você trata a pessoa que dormiu com você, sua esposa, sua família, enfim. Então, é o relacionamento que começa dentro de casa. E depois, como você leva isso para dentro do teu negócio? Então, cara, o relacionamento que você tem com o seu colaborador, o network que você tem com ele, que você está vendendo para ele, que você está vendendo algo para ele também, sua atenção, seu tempo, enfim, e ele vai te retribuir algo. Depois, o relacionamento que você tem fora dos negócios. Então, cara, eu tô passando meu tempo fora depois das 6 com quem? Aonde? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, então a gente tem que ser intencional com quem a gente passa o nosso tempo. Exatamente. E teve uma grande dica que eu recebi, cara, pouco tempo atrás, que é aquilo, a gente se conecta com as pessoas por 2 motivos, ou pagando, né, comprando o acesso, ou servindo. E depois de um determinado tempo, por mais que a gente compre aquele acesso, a gente só vai se manter naquele ambiente servindo. Então, de nada adianta a gente, tenho grana, vou entrar no G4. Mas, cara, se você não tiver repertório, você vai ficar boiando lá. Hoje nem entra lá, eles têm um critério para a entrada de novos membros, né? Até justamente porque se tem um poder tão grande a comunidade ali, de pessoas muito boas. Tô falando, tem cara que faturam 5 bilhões, 1 bilhão, tem cara de 20. Mas assim, não é pelo dinheiro, é pela capacidade, mentalidade do cara, entendeu? Pelo que ele tem para entregar. Eles fazem hoje uma duo diligência na tua vida ali, ela é bizarra, de antecedentes criminais, tem lá uma Lei Maria da Penha lá, tem lá execuções, ela vê um contrato, enfim, como que é a tua história para trás também? O que você fez para chegar onde você chegou, entendeu? Como que é a tua conduta com pessoas? Como você vai entrar num grupo que tem dia que vai para um hotel com as famílias também? Eu quero estar com você sentado na minha mesa, jantando com a minha família. Você tem lá, você agrediu a tua mulher, você tem lá, briga societária, execuções, banco, litigância de má-fé, enfim, todo cuidado é grande, né? Hoje, para você fazer parte disso, se você tem um negócio muito poderoso, que é o que tem ali. Então, hoje não é só ter o dinheiro ali. Se você também tiver conteúdo, você quer sentar com um cara, você está indo para uma comunidade de network, você vai estar pode estar lá com o Paulo Guedes, com um cara de cultura, com a gestão. Você quer se desenvolver, você está ali para se desenvolver, não para fazer negócio. Mas sai negócio interno ali, mas é muito natural. Consequência não é objetivo de ninguém que está lá. Embora eu já vi gente chegar lá, entrar lá para querer fazer negócio. Assim.
mas não se sustenta, entendeu? Nem o cara fica depois, ninguém vai... O cara acha que isso vai acontecer, mas a consequência vai. Se for de verdade tiver, vai acontecer, mas senão... Vai. Então você não quer estar com um cara ali que não tenha conteúdo, que não tenha nada para te entregar também naquela troca, porque aquele momento é o da troca, aquele momento é o de crescimento. Você quer chegar lá para ficar, sentar o Guilherme com 5 na mesa, você ficar falando tudo bacana, saiu de lá, pô, mas por que eu vim? Você compartilha isso no dia a dia, o tempo inteiro, com todo mundo. Você não precisa ter um investimento, tá numa comunidade que vai te entregar alguma coisa só para... Então você quer se desenvolver, né? Você quer ser o bobo da mesa ali, com cara. certeza. Um dia que eu sentei numa mesa lá, que falei, puta, fui embora, não consegui nem dormir, cara. De entender como que aqueles caras pensavam, cara. É bizarro, entendeu? Aí é gostoso, assim, você fala, cara, como tem cara foda nessa vida. Como é espetacular estar perto de pessoas brilhantes, mentes brilhantes, simples, entendeu? E todo mundo ali é tão engraçado que é o seguinte, todo mundo... parece a turma da faculdade, né? Parece que grandes amigos, irmãos. O Joãozinho Torre, fundador aqui da SI, tá lá com a gente. O Joãozinho é um mito lá dentro. Boa. E quando tem os jantares, sobe no palco, toca pagode, anima todo mundo. É aquela turma da faculdade. Então, tem muita verdade, muita irmandade mesmo. Pessoas do Brasil inteiro. Manaus, Vitória, qualquer cidade do Brasil, cara, grande. A gente tava tem com o Rodrigo 3, agora, 4, tempo 5 atrás lá em meses. Manaus. O Rodrigo do Grupo Gerbera. Sim, sim. Ele é bizarro, né? O Rodrigo lançou um livro agora, tem dos best-sellers de vendas. Ele ganhou. Ele, até eu coloquei dentro... Varejo na veia. O cara vende mais de 200 milhões de reais em produtos do Boticário no estado do Amazonas, meu irmão. Entendeu? Né? Que é a logística fácil. Eu acho que o maior ativo do negócio dele é isso que ele conseguiu construir, esse ecossistema de distribuição, logística, eficiência, treino, né? Arquitetura do varejo. O cara é muito inteligente. Esse é o nome do livro, agora eu lembrei. Arquitetura do varejo. Bizarro, entendeu? Linha dura, faixa preta de jiu-jitsu, treina pra caralho. A gente tem esses eventos, ele acorda às 6 da manhã para ir treinar, disciplinado, resiliente, inteligente, não tá ali para agradar todo mundo, mas um cara extremamente correto, sabe o que quer, exige do time dele entregar aquilo que tem que ser entregue, né? E é um cara que é inspiração, é um cara que, se tiver alguma dúvida, e eu até coloquei, cara, no meu bloco de notas, eu estava viajando, falei, cara, a gente está num processo comercial, num redesenho, com o Gustavo Pagotto, que é um dos mentores da Pipe Lovers, cara bizarro de inteligente. Conheci ele em Caxias agora. Ele é... 2 dias depois que ele estava aqui em Maringá. Tá lá com o Joãozinho, lá vendo os jogos do Palmeiras, lá no Mundial. Nunca serão, tá? E... bacana, então ele está desenhando, diagnosticou, fez, estamos implantando, mas, cara, vamos pegar mais um conselheiro, um cara amigo que não vai fazer por projeto, e o Rodrigo é um desses que eu tenho, não fez ainda, não acionei-o ainda como amigo pessoal, para passar um dia fazendo uma mentoria com o meu time, comigo, entendeu? Porque é um cara, uma mente brilhante. Rodrigo, logo te aciono, sou teu fã. Você é um cara casca grossa, linha dura, que ele gerou de valor para os negócios dele, para o estado do Amazonas, né, através de tributos, de recolhimento, de pessoas que trabalham, que têm segurança, né, de trabalhar numa empresa muito séria, entendeu? Porque se você trabalhar numa empresa muito séria, a gente sabe que mesmo ali tendo tudo isso que ele tem, que é cultura fortíssima, produtos, uma marca muito forte, o Boticário, tem cara que vai entrar lá, mas que não tá nem aí pra paçoca, entendeu? E nem entende, nem sabe onde tá. Acho que tá em qualquer boteco. Claro que o cara não fica muito tempo, entendeu? Porque esse cara não quer também. Com o tempo ele não vai ser disciplinado, vai ter nem aí. Esse é a capelina. Mas tem muita gente que procura a vida inteira uma empresa muito séria, cara. Uma empresa que vai dar oportunidade de ganho, que, né, ainda mais a galera que é do comercial, que é a produção, quer se dedicar, quer ter inteligência, quer ser simpático, quer ser de verdade, quer entender do produto, cara, quer entender da ciência ali, da venda, de contornar a objeção, quer estudar, quer ouvir um podcast de neurovenda. Sim. Esse cara que busca a vida inteira uma empresa muito séria, e quando encontra uma empresa do Grupo Gerbera, irmão, esse cara não sai nunca mais de lá, entendeu? Porque é o match perfeito, entendeu? Uma empresa séria, um produto espetacular, com cultura, com capacidade financeira, com reconhecimento. Então, construir isso que ele construiu num estado... Bom, eu já fui para Manaus várias vezes, cara. É longe pra caramba. Longe pra caramba. Uma vez eu mandei um caminhão, demorou um mês para chegar. Tinha que ir pelo Rio Madeira,
o rio estava baixo, a balsa encalhava. Cara, a logística lá para chegar bom, uma logística saindo do Paraná para o Rio Grande do Sul é o caos, né? Sair Itajaí, Santa Catarina é o caos. Daqui para São Paulo, pensa para Manaus. Aí de Manaus para frente. Ele mostrou um vídeo uma vez, cara, que até entrando nisso, tem algum seguro no vaso e qual? Tem. Hoje a gente montou uma área de logística interna, a gente tem 6 veículos, uma área, um DRE, inclusive, separado, né, para não misturar os indicadores econômicos da empresa. A gente faz hoje, acho que 80% da logística das nossas vendas através de logística própria. E a gente usa, claro, para outros estados, outras capitais, logística terceirizada. Embora a gente vai também com o caminhão, até Teresina, quando a gente faz alguma reposição grande de lojista homologado, ou quando tem um Casacor Bahia, que a gente vai participar, que é uma movimentação grande, a gente faz com caminhão próprio, e aí a gente a gente não faz seguro, porque a gente mesmo está fazendo a nossa movimentação, mas aí a gente ficou especialista na movimentação, na armazenagem da carga. Embora semana passada eu vi também que no caminhão nosso chegou um produto em Londrina esfacelado ali. Acontece, inclusive estou em todos os grupos ali, eu fico olhando, foi o quê? Foi amarração? E a gente tem que entender de indicadores. Esse daí vai vir para o indicador lá de avaria, perca, o que foi? Foi uma falha? Foi a cinta que prende o produto? Foi a caixaria? Foi o motorista? Então, começar a ter indicadores, você vai ver. Pô, tem o Thiago, o motorista, trabalhou com a gente 4 anos, não teve uma avaria. O outro trabalhou 4 meses, já teve 4. Pô, não é nem a amarração, é o motorista, tá rampando quebra-mola, não está tendo cuidado, ou o cara da amarração. Você ter indicadores, tem que ir ali atrás de entender por que aquilo está acontecendo, né? Então, mas quando vai com transportadora terceirizada, ou tem que assinar uma carta de isenção, tirando deles essa responsabilidade, que às vezes a gente assina, porque o meu produto é muito resistente, é muito duro, depende da armazenagem, nossa embalagem que a gente faz com caixaria, tipo um engradado, tem hora que o seguro fica muito caro, né? Tem hora que o seguro eu prefiro assumir o risco, vamos falar assim, de se eventualmente quebrar um produto, eu repor o produto, do que ter que fazer seguro igual a galera de caminhão, velho. Com certeza. A galera de caminhão tem seguro quando tem 1, 2, 3, 5. Quando tem lá 500 caminhões, cara, você não vai ter mais seguro. Você vai ter, sim, o monitoramento do caminhão com rastreador, você vai ter uma política de contratação muito mais dura, o monitoramento dos teus motoristas com muito mais controle de exame toxicológico. Você falou do rastreador, mas está olhando o rastreador, quanto que ele está andando, qual a velocidade, que horas ele parou, se ele parou para descansar, quanto estão os acidentes, o índice. Está à noite 80%. Cara, então à noite caminhão você vai arrumando as estatísticas a teu favor. Sim. Se você tiver 500 caminhões, se eu perder 10 caminhões por ano, tá barato ainda, entendeu? Aí métrica, às vezes você faz um seguro só de responsabilidade civil, né, por questão de terceiro, para não ter que pagar uma indenização, eventualmente um acidente grave que pode ter, né, morte, enfim, e não ter um golpe duro dentro, né, e também deixar a segurança para a família. Então a gente tem seguro dos caminhões, de carga, dos produtos nossos dentro que a gente movimenta, a gente não faz porque tem um impacto muito grande. Boa. Bom, bate-bola final aqui, Paulo. Cara, qual foi o principal conselho aí de vida, acho que você recebeu, que, cara, você leva aí para você? Até pra deixar pra galera aí. Cara, acho que todo dia recebo conselho de pessoas extraordinárias, né? O Jair Ferrari, que é de Maringá, até ganhou o título do empresário do ano já aqui. Boa. Cara muito simples e continua muito simples até hoje. Depois ele fundou uma outra empresa que foi vendida para um grupo de fora, lá em 2016. E se aposentou, assim, vamos falar dos negócios, mas é um mentor que eu tenho da vida dos negócios. Ele um dia falou para mim, a gente estava falando de pessoas, né? Dentro de vários conselhos, né? Esse para mim é um marcante, não foi diretamente para mim, era para contratação, era para estruturar time, e ele falou de vendedor. PH, a pessoa tem que ser pobre, honesta e com vontade de crescer, para o comercial, entendeu? Então, porque é isso que vai alimentar a tua empresa a conseguir atingir os números que ela precisa para
trazer a saúde para dentro da área administrativa, da área operacional, né, dessa cadeia toda. E ele trouxe até, na época, ele fala e traz um exemplo. Na época em Marialva, o objetivo de uma cerealista, ali, acho que de uma unidade de grãos que ele tinha, era vender R$1 milhão. Né? Então, vamos falar ali, a meta daquela unidade era comercializar, faturar R$1 milhão. Se o cara faturasse R$1 milhão, vamos falar, seria 10 mil o salário do cara. Ele contratou um cara, o pobre, assim, talvez seja, vamos falar, simples, né? Era o termo que ele falou. Ele falou que o cara que ele contratou, que estava à frente daquela unidade, tinha filho na faculdade, já estava investindo, construindo um barracão. Então, o cara precisava de 15 mil por mês para viver, para cumprir as obrigações familiares, comida, estudo do filho, esse barracãozinho que estava construindo. Então, assim, se o objetivo da empresa era R$1 milhão para o cara ganhar 10 mil. Se esse cara que ele contratou precisava de 15 mil no mínimo para viver, o que acontecia com aquela unidade de negócio lá? Né? Vendia no mínimo R$1,5 milhão por mês. Exato. Muito acima da média, né? Então, esse cara era um cara simples, honesto e com vontade de crescer, e até porque estava construindo o sonho dele, que era da família, com estudo, com... Então, são coisas poderosas que todas as entrevistas que eu vejo hoje, já trouxe medalhão para dentro da empresa também, que ganhava muito bem, não entregou nada, cara. Também não tem uma fórmula perfeita, já trouxe cara ganhando bem e multiplicou, né? Mas esse insight, todas as pessoas, quando eu vou falar, eu penso, quando estou olhando no olho, vem essa frase do Jair Ferrari. Esse cara é honesto, né? Essa integridade, né? Talvez o pobre seja essa integridade. Com certeza. E vontade de crescer, cara. A fome dele, qual a gana que esse cara tem? Se não tiver fome, cara, como você vai colocar um cara no comercial da tua empresa? Você ensina o cara a fazer tudo. Pode analisar dados, técnicas de venda, mas, cara, ensinar a ter vontade de ninguém ensina. Não. Então, até a gente estava... Semana passada eu fiz uma entrevista em Santa Catarina, estava lá, não sou eu que faço, mas eu pedi para conhecer a galera agora antes de entrar na empresa. Falei, fazem tudo, então antes de entrar eu quero conhecer. Eu já vi cara lá dentro, falei, ixi, com essa a gente não vai, entendeu? Sem julgamento, cara, verdade, nua e crua. Tem também... e o cara trabalhava no shopping ali, trabalhava com roupa. Então, assim, o cara ganhava 2.120. Eu lembro que eu fui marcando no papel de salário CLT e ganhava, tipo, na média, 2.000 de comissão. 4.000, para mim, para o meu time comercial, é pouco, entendeu? Tipo assim, meu time ganha muito mais, porque a gente tem que vender muito mais. Com certeza. E o cliente de alto padrão, meu produto tem ticket maior, então... E esse cara trabalhava no shopping, então sábado, domingo, cara, a jornada de trabalhar em shopping é foda. Né? Então, assim, já é um negócio chato, entendeu? Chato, assim, mais difícil que o normal, que a galera tá reclamando hoje de trabalhar das 8 às 6, né? 9 às 6, sei lá. Eu não tenho nem horário para trabalhar, trabalho de sábado, domingo, dia santo, 12, 15 horas. Mas ali eu já falei, pô, o cara trabalha de feriado, sábado, domingo, deve ter disciplina, porque trabalhava ali um tempo. Falei, a única coisa que falta para esse cara agora é a gente construir, provocar nele ambição. Entendeu? Né? Porque a ambição dele, a oportunidade eu tenho produto, eu tenho a loja, tenho o mercado, tenho o CRM estruturado, eu cheguei com o mato alto, hoje o mato, as avenidas já estão mais pavimentadas. Então agora é o desafio nosso. Ele acabou não vindo para a empresa, ele não acabou não trabalhando. Depois eu ouvi uma coisa lá dele, já falei não, porque é um cara que depois eu sei que vai dar problema. Tem cara que não entende a gente se comunicar, a gente fala muito, mas tem hora que o cara não consegue entender, então eu já entendi que não entender uma parte, não vai entender o todo lá. Não vai dar tempo de treinar esse cara. A gente tem oportunidade agora que já é fazer o gol. Embora a gente treina também, galera. Mas é ambição, cara. É ambição, né? Diferença de ganância, diferente de outras terminologias que o pessoal associa errado, né? Com certeza. É ambição, é desejar crescer, ter prosperidade, ter fartura, fazer o sonho do teu filho, da tua esposa, do teu irmão, dos teus pais, né? Pagar um plano de saúde, enfim, cara, é ter ambição, entendeu? O comercial, a galera, a gente tem que estar ali com uma cenoura na frente, né? O incentivo correto, na hora certa, do jeito certo, revisando, porque às vezes que está o incentivo para o Guilherme que chegou há 4 anos, já não é mais provocativo, entendeu? Então, exato. Eu acho que é importante estar conversando o líder aí, a expectativa sempre. Tá próximo e entendendo do desejo pessoal também, para fazer as provocações certas e provocar o cara certo, isso
muda o jogo, cara. Boa. Como que tá suas redes sociais pra galera te acompanhar? Paulo.organi, no Instagram, a gente mostra o dia a dia de verdade da vida pessoal, o dia a dia também dentro da empresa. Boa. Também tem alguns vídeos ali do podcast que eu tenho, que é o PHcast, Boa. A Vida é Performance. Então, galera, segue lá, paulo.organi. E tem o PHcast também nas redes sociais, YouTube, Spotify, que a gente vai até fazer a postagem depois collab aqui na SoloCast e trazer, impactar a vida da galera aí. Né? É um insight, falando um insight disso, tudo que a gente falou para uma única pessoa e que servir, cara. Com certeza. Então, a gente está realizado, acho que esse é o objetivo aí de servir, né? Top. Muito obrigado pela disponibilidade, cara. Uma aula aí. Se deixasse, a gente ia ficar mais uma hora falando só de luxo, uma hora só de time. Tem muito repertório, é muito bacana trazer uma pessoa com um repertório tão vasto quanto o teu. Se você ficou até o final desse episódio, por favor, deixa seu like, compartilha com teu amigo que é empreendedor, que trabalha no mercado de luxo, que trabalha com autoridade, cara. E com certeza ele pode estar aprendendo muito aqui, até com a história do Paulo, pô. Uma história sensacional. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo episódio do SoloCast Oficial.